Blank Entrevista no ar e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Rodrigo Dalegrave, cirurgião geral, para falar sobre balão intragástrico. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Já começo te perguntando, então, para quem não sabe, afinal de contas, o que é esse balão intragástrico, né? Perfeito. E quando é o caso de uma indicação para uso? Então, o balão intragástrico é indicado para aqueles pacientes com graus mais leves de obesidade, aqueles pacientes que não têm indicação de fazer cirurgia bariátrica, certo? Então, esses pacientes a gente vai determinar através do índice de massa corporal, que é o IMC, que é aqueles pacientes com IMC abaixo de 30, no caso. Então, são graus de obesidade leve, onde a gente vai ter uma perda de peso aí estimada em torno de 10 a 15%, né, num período aí de 6 meses até 1 ano. Doutores, são dois tipos de balões, né? Isso. Atualmente, a gente está trazendo para o Blank um novo dispositivo de balão intragástrico, que além do balão tradicional que a gente já utiliza aqui no Blank, agora a gente está podendo usar também o balão deglutível, que é um balão que não precisa ser colocado por anestesia, a gente não precisa, por endoscopia, e também não há necessidade de anestesia para esses casos. Doutor, e em média, quanto tempo demora o procedimento, né? Quais são os cuidados pré e pós? Então, o paciente todo ele é avaliado, todos os pacientes são avaliados através de uma equipe multidisciplinar. Então, eles passam por psicólogo e também por nutricionista, certo? Após essa avaliação, então, a gente vai fazer o procedimento. O procedimento hoje ele dura em torno aí de 20 a 30 minutos no máximo, certo? E o paciente vai para casa no mesmo dia, porque é uma grande vantagem desse tipo de procedimento. E qual é o tipo de anestesia, doutor? Então, para o balão tradicional, a gente faz uma sedação para colocação. Então, o paciente faz uma medicação na veia, onde ele dorme e acorda após o procedimento. Em torno aí de 20 a 30 minutos, ele já tem condições de poder estar se alimentando, tomando os primeiros líquidos. Em 2 a 3 horas está podendo ir para casa. Doutor, em quanto tempo depois esse paciente ele pode voltar para suas atividades normais, né? Retomar a sua rotina? Os primeiros 2, 3 dias são um pouco mais chatos, o paciente acaba tendo um pouco mais de náusea, um pouco mais de enjoo. Consequentemente, esses 2, 3 dias a gente pede para o paciente ter um pouco mais de resguardo. Após esse período, vai muito do conforto do paciente, mas em torno aí de 7 dias ele já está liberado para fazer todas as suas atividades. Perfeito. Doutor, e tem alguns pacientes que utilizam o balão antes de fazer uma cirurgia bariátrica, uso associado, como é que funciona? Então, o balão intragástrico eu acho que ele tem uma indicação muito precisa em pacientes com graus de obesidade extremamente alto, onde o risco da cirurgia bariátrica pode ser um risco elevado. Consequentemente, o uso do balão intragástrico vai favorecer o emagrecimento. Nesse período de tempo, o paciente vai se preparar melhor e vai fazer a cirurgia bariátrica de uma forma muito mais segura. Então, esse tipo de terapia ponte, que a gente chama, ela acaba sendo muito empregada nesses casos. Claro que a gente tem que avaliar bem, né, o perfil do paciente, se ele vai se adaptar ou não a essa terapia. Mas é uma indicação bem precisa, assim, que a gente acaba lançando mão sempre que é necessário. E tem algum tempo ideal antes da cirurgia bariátrica para essa colocação? Então, o balão ele pode ficar 6 meses no estômago, onde ele vai ter essa perda de peso. Claro que quanto mais elevado for o índice de obesidade desse paciente, mais a gente vai desejar que ele perca peso. E após a retirada do balão, esse paciente pode ficar esperando aí, digamos, pela cirurgia bariátrica, o ideal seria em torno de 90 dias. Certo. E como é que funciona essa retirada do balão? Então, esse é o outro procedimento. Então, esse procedimento, a retirada, já vai ser feita com anestesia geral, onde o paciente vai necessitar receber aquela ventilação pelo tubo, né? Então, a anestesia geral é um pouquinho mais complexa que aquela do início da colocação, que é a sedação. E aí vem a questão da vantagem do balão deglutível, que é essa novidade que a gente está trazendo aqui para o Blank, onde, como não há necessidade de anestesia nem para colocação, a outra grande vantagem do balão deglutível é que após o período de 16 semanas, que daria mais ou menos em torno de 4 meses, esse balão, a válvula dele se dissolve através de um programa entre o contato entre o líquido e essa válvula. Consequentemente, o balão sai normalmente pelas fezes, sem a necessidade de se fazer a retirada por endoscopia. Então é um balão que ele é eliminado sem necessidade de uma nova intervenção. Então o paciente vem para o hospital apenas uma vez. Certo. Doutor, e como é realizar esses procedimentos aqui no Blank? Então, o Blank é um hospital que vem se capacitando cada vez mais para atender esses pacientes com obesidade. Eu acho que esse diferencial que a gente está trazendo em relação ao tratamento endoscópico, seja com balão tradicional ou com balão deglutível, eu acho que agrega, é um perfil de paciente que combina muito com o Blank, porque a gente tem aqui hoje procedimentos ortopédicos, procedimentos ginecológicos e também os pacientes da cirurgia plástica, onde em alguns casos é necessário uma perda de peso antes. Então acho que casa muito bem esse perfil de paciente com o hospital
E também tem toda a qualidade que o hospital oferece em termos de conforto e principalmente o bem-estar que o paciente tem em chegar aqui no Blank. Então, eu acho que vai ser muito interessante de ver esses pacientes aqui. Que bom, doutor. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. E se você gostou, deixe o seu like e também o seu comentário no vídeo. E até a próxima!